Metrópole Serviço. Prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h03. Hoje, dia 19 de julho, terça-feira. Boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Vai participar hoje aqui do Metrópole Serviço. Sei que muitos vão. Zé Silva está ali a postos, pertinho do telefone. Vocês podem e devem ligar 3505-5000. Ele vai atender, coloca você no ar. O mesmo número, 3505-5000, você manda mensagem através do WhatsApp aqui, porque é o mesmo número, para ninguém se confundir, não ter trabalho. Tá anotado aí já, eu tenho certeza, 3505-5000. Também você pode entrar no metro1.com.br, vai ver todas as notícias aqui de Salvador, da Bahia, do Brasil, do mundo. E depois manda mensagem, você vai rodando a página, ela vai subindo e tem lá, mandar mensagem para o programa que está ao vivo, Metrópole Serviço, até as 4h da tarde. Também estamos ao vivo no YouTube. Bruno já entrou aqui no chat. Vera Lúcia também. Boa tarde a todos. Entrem, façam a pergunta também por aqui, converse com a gente, diga como está aí do outro lado. Hoje o assunto é muito importante. A gente vai falar sobre política e mulheres. Com uma advogada, cientista política. Ela já está na linha? Deixa eu ver, já está tudo certo aqui. Acho que sim. Gabriela Hollenberg, ela é advogada, cientista política, professora e ela é fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, também do Elas Pedem Vista e também Quero Você Eleita, uma defensora mesmo da causa das mulheres. Programa ótimo, estamos nós duas aqui. Quem sabe a gente consegue, você não sabe. Mas quem manda normalmente no programa é um homem que está ali, Zé Silva. Porque ele controla o tempo, mas a gente vai dar um jeitinho nele hoje aqui. Como vai, Gabriela? Tudo bom? Que prazer. Cristina, que prazer estar aqui. Um prazer estar aqui nessa tarde, um prazer estar aqui nessa rádio. Minha primeira vez. Uma delícia. Isso é bom demais. Eu sei que você vai estar aqui amanhã na UAB participando. Me conte um pouco do evento, para a partir daí a gente vai conversar. Quero saber sobre todos esses projetos que você traz, que são tão importantes. Então, a gente vai estar amanhã, né, dia 20 de julho, a partir das 14 horas. É um evento voltado para as candidatas, para quem vai trabalhar nas campanhas dessas candidatas e quem quer também apoiar essas candidatas nas eleições de 2022. É o Quero Você Eleita, edição Bahia. A gente vai ter várias rodas de conversa temáticas conduzidas por profissionais do mais alto gabarito, profissionais de referência, com grande experiência em campanhas eleitorais. A gente vai ter a Érica Ferraz, que vai estar primeiro trazendo a perspectiva aí da inteligência emocional, da comunicação positiva e não violenta, né? Essa questão da violência nessas eleições é uma questão muito importante que a gente tem que trabalhar, né, com estratégia, com jogo de cintura, em especial as mulheres que sofrem violência política de gênero. Da mesma forma, teremos aí a Luca Ulloa, que é publicitária e marqueteira, vai estar trazendo aí todas essas estratégias mais importantes para a gente poder, de fato, eleger mulheres, que a gente não quer mais só mulheres candidatas, a gente quer mulheres eleitas. Teremos ainda a Lívia Vaz, que é uma grande referência no Brasil, né? Enfim, ela é de descendência afro e vai trazer toda essa pauta das bandeiras. O que a gente tem de pautas relevantes para as eleições de 2022, né, pensando em políticas públicas, pensando em propostas. A gente tem várias candidatas já cadastradas e inscritas no evento, muita gente aí muito representativa, e também vamos ter a Karina Calisto, que vai trazer a parte das regras do jogo. Eu que estou aqui, né, na Quero Você Eleita, que sou cofundadora da Quero Você Eleita, vou estar trazendo a perspectiva da inovação política, né, como as mulheres estão inovando nos seus mandatos, nas práticas políticas e revolucionando para o bem essa política, resgatando o pertencimento. E aí vou estar trazendo um pouco, né, da apresentação que eu já tive a oportunidade de fazer, que é o meu TED, Porque Quero Mulheres Eleitas, né, que foi a apresentação que eu fiz recentemente, e aí que eu vou trazendo aqui essas pautas. A gente tem trabalhado muito nesse mapeamento, né, de como as mulheres têm revolucionado e aplicado boas práticas na política e que estão fazendo a diferença nesse cenário. Então, a gente vai fazer essas rodas de conversa e depois de tudo isso, eu também quero já deixar um convite, Cristina, porque a gente vai fazer um happy hour também
E aí a gente quer receber, quem não puder estar ali no evento vai poder estar com a gente no Happy Hour, para a gente poder fortalecer essa rede, porque homens e mulheres e todos e todes e todo mundo, né, que tiver interesse de avançar nessa pauta, que entender que é uma pauta relevante para essas eleições, né, nós somos aí a maioria da população, temos uma representação muito deficitária, então a gente tem muito que avançar nessa pauta. Eu confio que quando a gente tiver mais mulheres na política, a gente muda a política, a gente muda a sociedade, a gente muda a nossa cultura. Então, por isso é uma pauta muito cara para mim, e é por isso que eu estou muito, muito feliz de estar aí de volta à Bahia e poder levar essa edição do Quero Você Eleita para vocês. E num momento muito especial, no caso da OAB, que tem uma presidente eleita agora, uma mulher no cargo, que é muito representativo. E ela é incrível, viu, Daniela? Daniela é uma amiga querida que, desde o primeiro momento, encampou o projeto. Eu fiz questão da gente estar levando, né, numa OAB que tem uma presidente, uma presidenta, enfim, né, como queiram, mas que a Dani eu foi gosto uma do presidente, querida, ela não vou abraçou o projeto mentir. desde o início, eu pude acompanhar o trabalho dela na Comissão da Mulher, né, na OAB Federal, então a gente se conhece já de um tempo. Então, quando eu falei para ela do projeto, ela falou, não, a gente vai fazer, vamos ver como é que a gente faz, mas a gente vai fazer, vamos trazer para cá. Então, foi muito bacana e simbólico a gente estar levando pela primeira vez, né, o projeto presencial, porque a gente iniciou o projeto em 2020, nas eleições municipais, no meio da pandemia. Então, é o nosso primeiro evento oficial presencial. A gente já teve em outros lugares, mas o evento exclusivo da Quero Você Eleita mesmo vai ser esse, junto com uma correalização. Daqui a pouco alguém reclama aqui, mas não tem problema, não. Eu quero começar por aí. Enfim, eu acho que a gente é livre para escolher né? O que a gente acha melhor. De fato, eu acho que cabe os dois, né? Enfim, mas é isso. Nossa presidente ou presidenta, o importante é que a gente tem uma mulher incrível. Me vieram várias coisas aqui. Eu vou começar numa sequência mais óbvia do que a que eu perguntaria agora. Eu queria saber quais são essas inovações, mas eu vou me segurar um pouco as inovações das mulheres, vou deixar um pouco mais para frente. Como é que surge a ideia do Quero Você Eleita? Assim, e vocês trabalham com diferentes posicionamentos, é a mulher que é do partido XYZ, é uma mulher que uma é diferente da outra. Esse diálogo aí acaba sendo mais fácil? Nós somos mais tranquilas para o diálogo? Quero saber sobre tudo isso. E aí vou lá para o começo, quando surge a ideia. Tá joia. Então vamos lá. A ideia surgiu tem 2 anos, né? A gente iniciou em 2020. Eu sou advogada eleitoral e sou cientista política, então é uma pauta que eu venho acompanhando há muitos anos. E atuando como advogada e como militante, ativista, né, voluntária mesmo pelos direitos das mulheres. E acompanhando, né, debatendo isso em eventos jurídicos e também propondo, né, dentro do possível, aprimoramentos legislativos, né, em conjunto com outros colegas que têm atuado, seja na academia, seja na prática, seja também no parlamento, como a gente tem aí a deputada federal Margarete Coelho, que, né, é advogada eleitoral e aí, né, trouxe, né, propor muitos aprimoramentos para o Poder Legislativo, e a partir disso a gente teve, né, várias coisas que foram aprovadas nos últimos anos, várias ações afirmativas, enfim. E aí eu, nessa caminhada, entendi que eu tinha mais a contribuir do que só atuar, né, no campo jurídico. De fato, eu percebi que a gente tem muito a avançar para que essas candidaturas femininas, elas não só, né, sejam candidaturas, mas que elas sejam candidaturas viáveis, que elas sejam candidaturas eficientes e que essas mulheres sejam, de fato, eleitas. A gente não quer, como eu disse, mulheres candidatas, a gente quer mulheres eleitas. E a perspectiva, né, dos partidos, infelizmente, ainda é muito só de pensar na candidatura, só de pensar no preenchimento da cota, né? Enfim, acaba que há ainda muita concentração na distribuição dos recursos, então só algumas poucas apadrinhadas acabam recebendo o teto e muitas não recebem nada. Então, foi uma iniciativa que começou em 2020, a gente fez uma jornada e a gente atendeu ali, desde o início até o final da jornada, umas 200 candidatas, e foi muito interessante, assim, uma grande experiência para mim, que sou advogada eleitoral, que atuo muito em Brasília, já atuava, né, nas eleições municipais, mas nunca tinha atuado no chão de fábrica, vamos dizer assim, né, de estar ali lidando diretamente com os rincões do nosso país, como é uma realidade discrepante, como a gente precisa avançar muito, porque a gente tem mulheres que são chefes de família e que tem que garantir o sustento dessa família, tem que garantir quem é que vai cuidar do seu filho enquanto ela se ausenta para fazer campanha. É muito mais complexo do que se apresenta só essa questão de mulher seja candidata. A gente vem e convida, né, achando que é muito tranquilo, e os partidos ficam dizendo, não, elas não querem.
não é sobre querer, né? Qual é a escolha que de fato a gente tem quando a gente está falando de mulheres que têm que escolher, né, se vão, que vão fazer campanha, às vezes, sem ter dinheiro para pagar, né, a sua alimentação na rua, que não tem dinheiro para se transportar, que tem que pagar, né, um transporte, por exemplo, para ir numa agência bancária, colocam como apoiadores reais para que essas candidaturas se estabeleçam como candidaturas competitivas. No geral, o que a gente percebeu, quando os partidos fizeram chegar algum dinheiro, já faltava ali 2, 3 dias para as eleições. Isso nas eleições de 2020. Então, como é que essas mulheres vão fazer campanha? E aí, tudo isso, né, chamar atenção para essas pautas, chamar a atenção dos partidos. Eu que estou aqui em Brasília, que atuo diretamente com várias causas que têm repercussão nacional, que conheço alguns dirigentes partidários, que conheço, né, as secretárias de mulheres, a gente vem trabalhando justamente para poder construir estratégias, reunir profissionais que estejam também engajados nessa temática, para a gente poder construir estratégias para avançar. Por isso nós somos um laboratório de inovação também, porque a gente precisa inovar nas estratégias para que a gente possa, de fato, construir candidaturas que se convertam em mandatos eletivos. Como é que vocês estão inovando? Porque, assim, se a gente for olhar, as mulheres começaram a votar tem mais ou menos 90 anos. Não é tanto tempo assim, né? De formação, de votar, não de ser eleita efetivamente. Foi também no mesmo período a primeira. Mas é uma construção de uma área muito masculina, se a gente pode vai vendo esse reflexo, e se reflete também no Congresso, no Senado, no Executivo, em todos os lugares, no Judiciário, todos os lugares vão. E aí, como é que vocês trazem a inovação para que essa mulher ela tenha essa rede de apoio para estar preparada para dizer sim, eu vou me candidatar? Não é fácil ser candidata. Não é fácil mesmo. Não. Você tem uma estrada longa. Não é fácil. É importante que a gente diga isso, que a gente fale sobre isso, porque, de fato, as mulheres para enfrentar a violência, porque você vai sofrer violência. Infelizmente, todas as mulheres que se lançam no desafio da política sofrem algum tipo de violência, alguma cultura para poder estar enfrentando. Então, a inovação parte justamente daí. Por exemplo, né, um profissional de inteligência emocional, de estar acompanhando essa mulher no decorrer, né, bem trabalhada para ela poder, de fato, fazer campanha, porque acontece, você tem aí, né, também a disseminação de notícias falsas, as mulheres acabam sofrendo uma violência muito maior, inclusive, né, pela sua aparência, então com xingamentos, enfim, e a gente precisa estar preparada para isso. Então, a inovação é olhar para tudo isso de uma forma sistêmica. Não adianta querer só pensar, eu vou contratar o melhor marqueteiro, eu vou contratar, sei lá, o melhor jurídico, e ela não está bem estruturada emocionalmente, porque não é para qualquer um enfrentar um processo eleitoral. Então, começa daí. Mas mais que isso, eu acho que quando a gente avança, você fala, como é que a gente está aí, né? Essas inovações estão se apresentando. Da nossa parte, da Quero Você Eleita, a gente está justamente propondo novos formatos. Então, a gente avança no sentido de entender quais são as dificuldades e os desafios que estão se apresentando para aquela candidata, e aí a gente vai avaliar dentro do nosso time de consultores quem é que pode estar ajudando essa candidata para estar solucionando esse desafio. E aí pode ser, né, o desafio dos mais variados dentro do que se apresenta numa eleição. Lembrou muito, né, de uma questão que é como a gente pode mudar esse ambiente, né? Porque a pedagogia política, né, as mulheres, quando elas atuam nesse ambiente política, porque a gente vai ocupando esses espaços, né, e vai dialogando a respeito dessas temáticas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da CPI da ONU, né, na verdade, no ano de 2021, né, e logo depois da criação da bancada feminina, a gente teve a CPI da pandemia, uma representação feminina. Nenhum dos partidos se atentou, olha, peraí, deixa eu indicar uma senadora. E aí a bancada feminina se articulou e pleiteou que, muito embora elas não tivessem voto, que elas tivessem pelo menos voz. Isso foi uma briga muito grande a partir, né, das senadoras que estavam liderando a bancada, Simone Tebet, Elisiane Gama e várias outras. E uma vez que elas conseguiram, né, mesmo não tendo previsão regimental, a partir dessa articulação da bancada, elas conseguiram esse espaço, a gente viu o protagonismo que essas mulheres exerceram na CPI, seja na parte das investigações, seja porque jogou luzes para um grande problema que a gente enfrenta, para as mulheres que estão na política enfrentam, que é a violência política. E isso acabou sendo pauta, né? Pauta dos veículos nacionais. Por quê? Porque a gente começou a perceber como as nossas senadoras da República eram tratadas. Seja pelos próprios senadores, seja pelos interrogados. Então, o desrespeito que era colocado ali, as interrupções da fala, né? Enfim, às vezes a forma como se referenciavam a elas e tudo mais. E dentro dessa lógica, as próprias senadoras foram ali evidenciando,
né, as situações de violência, o que não era admitido, colocando esses limites. Isso foi pautando e ensinando também os senadores a respeito. E quando a gente pega, né, em perspectiva, no final da CPI, os senadores já estavam saindo em defesa das senadoras quando alguma coisa acontecia, quando alguma violência acontecia, algum tipo de desrespeito. E mais que isso, quando a gente tem o relatório final da CPI, a recomendação foi justamente que a gente tivesse a ampliação dos trabalhos da bancada feminina na casa, porque é justamente sobre isso. As mulheres têm uma nova perspectiva, elas têm muito a contribuir, e quando elas entram para mudar. Então, veja como começou a CPI, veja como terminou. Isso é um mapeamento, por exemplo, de ação de inovação política que foi produzida pelas mulheres que estão nos seus mandatos. E é isso que eu digo, né? Quanto mais mulheres na política, mais a gente muda a política. A política realmente é um ambiente muito machista. A grande maioria, né, dos dirigentes partidários são homens. A grande maioria dos nossos mandatários são homens brancos, né? A gente está aí no Congresso Nacional, apenas 15%, né, são mulheres, muito embora nós sejamos 52% da população. E quando a gente fala, então, né, e entra na perspectiva racial, então nem se fala, porque os dados são absolutamente gritantes. Então, assim, de fato, a gente precisa avançar para a qualidade da nossa representação, e eu não vejo outra saída que não a gente se mobilizando para que a gente possa, de fato, pegar essa eleição de 2022 e fazer dela um marco para que a gente possa avançar na representatividade feminina. Temos ouvinte, é isso, Zé? Temos ouvinte aqui na linha, deixa eu ver quem está falando. Soares, ouvinte queridíssimo, está sempre aqui com a gente. Como vai? Boa tarde. Ah, que coisa minha boa. Minha amiga Cristiana. Cristina Miranda, boa tarde, doutora Gabriela Hollenberg. Né? É um prazer estar falando com a senhora, com Cristina nem se fala. E eu queria fazer umas 3 perguntas. Por favor. A primeira pergunta é: por que esse Congresso nosso, ele ainda é machista nesse aspecto? É limitado o número de vagas no Congresso para mulheres em 30%. Por que não é 100% ou meio a meio, 50%? Ainda se limita para mulheres vaga na Câmara e no Senado. A segunda pergunta é a respeito de sistema de governo. A senhora acha que esse Congresso, do jeito que está aí, né, com políticos que não condizem com a vontade do povo, né, totalmente divergindo, né, das coisas éticas e morais que manda a política, a senhora acha que o parlamentarismo cabe ser implantado no país com determinados políticos que temos nesse Congresso Nacional? E a terceira pergunta é a respeito desse orçamento oculto. O que a senhora tem que falar dele? É legítimo se ocultar orçamento do povo? Por que não tem transparência? E é legal? É inconstitucional? O que a senhora tem a falar sobre isso? Uma boa tarde, parabéns por estar aqui em Salvador, nos premiando com a sua palestra. Muito obrigada, Soares. Várias perguntas. Adoro quando o Soares entra aqui, porque ele traz coisas ótimas. Vamos começar com a primeira. Por que o Congresso é tão machista e, nesse aspecto, a exigência, na verdade, é um ganho já que se teve de ter 30% de cota feminina. Ainda está longe do ideal. Deveria ser quantos quisessem, pudessem e estivessem lá. Mas me conta um pouquinho para explicar para ele. Vamos começar com a primeira. Tá. Então, o que acontece? O Congresso, ele acaba refletindo muito a nossa sociedade. Então, e por isso que eu falo que a gente tem aí uma grande chance de fazer uma virada de chave, né? Os eleitos são aqueles que a gente vota. Então, mulheres e homens, né, que vão votar nessas eleições, vamos prestar atenção em quem a gente está votando, né? Qual é o país que a gente quer, qual é o mundo que a gente quer. E, de fato, quando a gente pega os índices, né, seja até de corrupção ou índices de desenvolvimento humano, a gente percebe que as mulheres, elas produzem, né, governos menos corruptos, e isso são dados, né, enfim, pesquisas oficiais que demonstram, e da mesma forma, elas melhoram e muito os índices de desenvolvimento humano. Então,
seja, né, de saúde, de educação, de segurança. Então, dentro dessa lógica, é muito importante que cada um e cada uma, quando for votar, pensar muito e buscar uma mulher, porque, de fato, né, se a gente quer fazer essa revolução começa com a gente, né, dentro do nosso espaço. Eu digo muito isso, né? Se você quer mudar o todo, cuida da sua parte. Então, qual é a minha parte? O que eu posso fazer? Bem, de repente você está aí ouvindo, você não é uma pessoa engajada em política, talvez não seja uma pessoa tão interessada, mas se você puder parar e buscar uma mulher para votar, você já está fazendo aí, né, certamente um passo importante para a gente poder estar construindo, né, um país melhor. E aí, dentro dessa lógica, hoje, de fato, considerando a nossa sociedade, considerando que os homens candidatos têm mais recursos, têm mais tempo de televisão, têm mais visibilidade, porque eles têm mais mandatos do que nós, a chance que a gente acaba tendo é de ter sempre uma repetição, né, dessas pessoas que se perpetuam no poder, que continuam com o poder da caneta nos partidos, e isso acaba sendo sempre, né, ali reproduzido. E o que a gente quer justamente subverter isso, o que a gente quer justamente mudar essa realidade. Para a gente poder mudar, é pelo voto, gente. Assim, a gente tem a legislação, tem as ações afirmativas. Hoje, o percentual mínimo de candidatas mulheres a ser lançado numa chapa proporcional é de 30%, mas a gente não tem, por exemplo, percentual mínimo de candidatas a governadora. Então, quando a gente pega, por exemplo, o levantamento, né, que foi feito há um tempo atrás por um veículo de comunicação, tem uma mulher para cada 7 homens candidatos ao governo. Poxa, o governo é quem cria as políticas públicas. Então, imagina, a gente só tem hoje a gente teve uma governadora eleita nas eleições de 2018, hoje a gente tem 3 governadoras em exercício, porque tem outras 2 que assumiram, né, enfim, eram vice e sucederam os governadores, mas é muito pouco, são 26 estados mais o Distrito Federal. Então, e aí é isso, assim, a gente estar atento, a gente votar em mulheres, a gente poder estar atento a quais são os partidos que cumprem as regras de ação afirmativa, que de fato não só lançam candidatas de verdade, não lançam candidatas laranjas, candidatas fictícias, mas também fazem chegar recursos, cumprem essas regras do jogo para que a gente torne essas candidaturas viáveis, competitivas, e não apenas candidaturas para inglês ver, candidaturas que não são candidaturas que de fato possam, né, se converter numa eleição vitoriosa. Então, começa com a gente, eu acho que é por aí. De fato, o Congresso é muito machista, muito masculino, mas a nossa sociedade também, e nós todos, né, porque no fim a gente também está em desconstrução, a gente também tem que estar atento, né, a qual comportamento que a gente está tendo que está reforçando esse machismo, né, em homens, mulheres, e principalmente os homens, porque os homens são aqueles que praticam a violência contra a mulher. Então, eu vi hoje, inclusive, uma campanha que é uma postagem, até repostei no meu Instagram, que é problema meu. São homens falando sobre a violência contra a mulher e dizendo como eles também são parte da solução, e é sobre isso. Então, né, quem são esses homens aí que vão votar? Né, vamos olhar para isso. O Brasil, ele é o 5º país no mundo em violência contra a mulher. Né, a gente é o 2º país no mundo em grávidas adolescentes. É o 4º país no mundo em casamento infantil. Então, a gente tem muito para avançar, muito. Né? Veja, se a gente for pegar esses dados, a gente está falando de países, né, do Oriente Médio, a gente está na frente de vários países do Oriente Médio. E a gente vive numa democracia, como é que pode? Isso me assustou. Eu só posso imaginar, nesse caso específico, a gente está em 5º lugar aí, que tem alguma coisa errada nessa contagem nos países do Oriente Médio. Porque lá, efetivamente, infelizmente, em lugares também, em vários na África, em vários pontos, que a mulher é invisível completamente. Ela não existe. Ela não existe mesmo. Fisicamente, ela não existe. Ela usa uma burca. Não é possível que a gente esteja perdendo para esse pessoal. A gente tem uma violência assombrosa. A gente faz campanha, inclusive aqui na rádio tem o Meta Colher, porque é violência doméstica. Eu acho que ela é muito mais crescente nesse nível, mas eu imagino, tô aqui imaginando, porque quando eu vi esses dados também eu fiquei um pouco chocada. Não pode, gente, a gente não pode perder do Oriente Médio, me desculpa, mas não tem condição nenhuma. Até, não são só esses dados, né? Se você for pegar, porque tem a violência contra a mulher, tem o feminicídio, nós somos o 7º em feminicídio, mas até esses outros, né? Quando a gente vê, e a gente é o 2º país no mundo em grávidas adolescentes, isso tem muito a dizer sobre a nossa representação política, porque isso é política pública. Quando se movimenta, eu vou botar a questão aqui para atiçar um pouquinho, quando a gente se movimenta, talvez isso já comece a ser um reflexo disso, dos dados aparecerem, porque as pessoas falam mais, se tornam mais visíveis, estão lá dizendo, não, tá bom, chega disso aqui. Que talvez nesses outros países ainda, infelizmente, não exista.
Talvez a gente tenha nesse crescente. Vocês começaram com essa campanha, por exemplo, que é importantíssima já em 2020. Ou seja, você vem um crescente na maneira da sociedade, de uma maneira geral, a dizer, olha, não é bem assim, vamos nos posicionar. Talvez, é como dizer assim, olha, aumentou muito o número de X coisa, mas as pessoas estão olhando mais para aquelas coisas, o que acaba sendo importante. O que não desmerece o número de forma nenhuma. Olha, tá na hora do intervalo, você acredita nisso, Gabriela? Tem ouvinte na linha. Eu vou pegar aqui, que já tem 2 perguntas que ficaram de Soares anotadas, mas tem ouvinte na linha aqui que a gente tem que ir antes do intervalo. Ed Wilson, tudo bom? Como vai? Boa tarde, tudo bem? Pronto, me diga. Eu queria discordar da entrevistada de Sim. vocês aí, que é o seguinte, quando ela diz que precisamos de mulheres no poder executivo, legislativo, judiciário, cor da pele, esse negócio de cota para negros, eu sou totalmente contra. O que nós precisamos de pessoas e não de sexo. Não importa se ele é homem, se ele é mulher. O que importa é pessoas de caráter. Temos que botar no Congresso, nos nossos poderes, pessoas de caráter. Não importa ser mulher ou ser homem. Assim como existem homens mau caráter na política, existem mulheres mau caráter. Nós temos exemplos aí. Então, essa coisa de cota, eu discordo totalmente. Nós precisamos de pessoas, independente da cor da pele, independente do seu sexo. A gente tem que acabar com isso, que o Brasil está tomando uma polarização entre branco contra preto, rico contra pobre, patrão contra empregado, homem contra mulher, mulher contra homem. O Brasil está caminhando para uma polarização que a gente não vai ganhar nada com isso, nós só estamos nos destruindo. Eu sou totalmente contra esse tipo de cotas para mulheres. Obrigado. Obrigada, Ed. A gente vai colocar isso na mesa. A sua resposta virá só depois do intervalo, porque está na hora mesmo. A gente não pode passar o tempo aqui. Mas é muito importante, porque traz para a discussão questões que são muito, muito necessárias nesse momento. Gabriela, é só o tempo do intervalo. A gente vai ali e volta, viu? Metrópole Serviço. A rádio da cidade. Metrópole FM. É diferenciado, é barril dobrado, é trabalho seguindo em frente e mudando a vida da gente. Salvador ganhou um novo polo de economia criativa. Doca 1 tem a nova orla de Estela Mares, o novo conjunto habitacional Mar Azul e novas encostas com sirenes de alerta. E se ligue, as obras do primeiro Hospital Municipal Veterinário já começaram. Todo mundo já se ligou, a prefeitura mudou Salvador. Prefeitura de Salvador. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Garanta a maior conexão por muito menos. Troca o chip, vem pra Uzi. 10 GB no 4G, com maior cobertura do Brasil. Mais ligações e SMS ilimitados. E Uzi TV por apenas R$ 59,99. Troca o chip, acesse uzitelecom.com.br e saiba mais. Para todos os desafios, é bom ter um leão ao seu lado. Melhor ainda se tiver pronta entrega, preço de nota fiscal de fábrica. E tem! Na Danton Top Week você compra seu Peugeot 208 1.6 automático 2023 com preço de nota fiscal de fábrica. Planos de financiamentos em até 60 meses, com parcelas a partir de R$ 999. É simplesmente imperdível! Consulte condições, aproveite! É na Danton, Avenida Bonocô. Peugeot. Juntos, salvamos vidas. Vamos virar o jogo contra a dengue, a zika e a chikungunya. Evite o acúmulo de água, coloque terra nos pratos de plantas, descarte pneus, copos e garrafas de maneira apropriada. Cubra os reservatórios, faça manutenção da piscina, use inseticidas, repelentes e mosquiteiros. A Prefeitura está fazendo mutirões, inspeções e vistorias. Com a nossa equipe na rua e você em casa, o mosquito não tem vez. Prefeitura de Salvador. A Unipar, líder na produção de cloro e soda e uma das maiores produtoras de PVC na América do Sul, vai estar ainda mais presente no dia a dia dos soteropolitanos. Por meio de uma joint venture com a AES Brasil, a Unipar está construindo um complexo eólico em Tucano.
Quando estiver em operação, a companhia será autoprodutora de energia elétrica nas suas fábricas no Brasil. Além disso, a Unipar vai construir uma nova unidade no polo petroquímico de Camaçari, com capacidade de produzir 10 mil toneladas de cloro por ano. É assim que a companhia confirma sua presença na Bahia, entregando produtos com qualidade e sustentabilidade. Unipar faz a química acontecer. É novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos, salvamos vidas. Todos os pais vão curtir o Salvador Boa Praça especial Dia dos Pais. Santos Dumont, pai da aviação, vem de longe, mas vem voando. E a galera já pediu pra ele pegar Raulzito, né? O pai do rock não pode faltar. Pega Raul! Pitágoras, pai da matemática, fez os cálculos e acha que dá pra chegar. E o pai do Nemo, aquele peixinho do desenho, vai encontrar o filho lá no Boa Praça. Resumindo, vai Deus e o mundo. Afinal de contas, Deus é pai, né? Boa Praça especial Dia dos Pais. Música, moda, arte, gastronomia e diversão garantida para o pai e para os filhos. Dias 6 e 7 de agosto, na Praça Nossa Senhora da Assunção, Pituba. Quê? Você ainda tá em dúvida? Aí só o pai da psicanálise, né? Freud explica. Patrocínio Hiperideal, Shopping da Bahia. Apoio Rádio Metrópole e Prefeitura de Salvador. Siga o @SSA Boa Praça nas redes para mais informações. Movimente seu futuro na rede UniFTC. Venha de nota Enem ou faça vestibular online e concorra a bolsa de até 100% em todo o curso. Aqui você encontra a melhor estrutura e práticas interprofissionais. Não perca essa oportunidade, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Profissionais do futuro escolhem a UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Seu direito. Alô, ouvintes da Rádio Metrópole, meu nome é Bruno Nou, sou professor de Direito Tributário na Múltipla. E minha dica de hoje é com relação às taxas. Lembrando que taxa é um tributo que pode ser cobrado em razão da prestação de serviço ou pelo exercício da atividade de poder e polícia. Mas lembre-se, não é todo serviço público que é remunerável por taxa. Apenas serviços públicos específicos e divisíveis. Um forte abraço e até a próxima. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h37, estamos de volta aqui com Metrópole Serviço, hoje terça-feira, 19 de julho. Batendo um papo com Gabriela Hollenberg, que é advogada, cientista política, vai estar aqui amanhã na Bahia, ela que é de Brasília, para um evento especial. A gente pode dizer que é de um laboratório para fazer mulheres preparar mulheres para a política, que chama Quero Você Eleita. E eu vou pedir até a Jefferson, porque eu ouvi o TED todo que ela fez, a palestra que ela deu, que é importante, por que ela se engajou nisso, há 15 anos já atua com isso, viu que era necessário preparar essa mulher que quer entrar na política, que quer fazer até essa ferramenta para ir. E aí tem um comecinho da palestra, bem um comecinho, que são vozes, que são muito importantes para a gente trazer, inclusive dar a resposta do nosso ouvinte no bloco anterior, o Ed Wilson, que questionou que, poxa, não é só mulher, é a pessoa pronta. E ela vai explicar, são questões que são importantes serem trazidas, tem gente já reclamando aqui também. Nossa, por que falaram isso? É bom, não briguem com eles, não, ao contrário. Eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo, diversos pontos de vista. Mas vamos lá, Jefferson, coloca o trechinho do começo do TED de Gabriela. Quem você quer provocar com esse batom vermelho? Linda, não precisava nem abrir a boca. Mocinha, se inscreve no Big Brother, põe um silicone e tenta algo na TV ou na indústria pornô? Foi para Harvard, mas com certeza foi uma aluna medíocre lá. Adiantou pouco ter estudado em Harvard. Formou-se até em astronomia, mas não se educou nem aprendeu a pensar. Você é muito burra, meu Deus, como pode? Meu anjo, cala a boca.
Pega o absorvente e manda pras tuas primas. Isso é carência. Anuncia filiação no mesmo partido do namorado. O amor é lindo e o prefeito fisga ela outra vez. Precisa de homem. Vai lavar a louça. Você é louca, filha? Seu pai deve ter fugido ao ver a bosta de filha que se tornaria. Com uma filha desse tipo, entendo ele ter se matado. A pessoa sai do lixo, mas o lixo não sai dela. Volta pro esgoto. Ninguém pode servir a dois senhores. Mocinha bancada por milionários. Marionete de globalistas. Quem é o sugar daddy dela? Eu comia. Ela é a sugar girl daquele banqueiro lá. Ela gosta de ver outra coisa entrando, né? Puta vadia, vagabunda, imbecil. Puta. Depois desses votos contra o trabalhador, essa puta ainda vem reclamar. Se encontra na rua, soco até ser preso. Se eu vejo essa mocréia na rua, não teria feminista pra me segurar de quebrar a cara dela. Daria uma surra nessa puta ordinária. Quando você vai sair na rua de novo? Horário, lugar, etc. Queria fazer uma visita com meu canivete. Se eu encontro na rua, eu dou 10 facadas na cara dessa sonsa, sua arrombada. Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo. Um taco de beisebol na cara, tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. Que você abre a sua palestra para falar da importância do papel da mulher. E aí eu aproveito, são frases reais, foram ditas a deputada, e isso acontece, e não acontece só no mundo político. Eu vou dizer que acontece no mundo inteiro, em diversas profissões, em diversos lugares dentro de casa. E eu vou aproveitar, acho que é importante colocar isso tudo, que a gente já começou a pensar, para fazer o link com a pergunta do nosso ouvinte, Ed Wilson, que falou que é importante, por que tem que ter essa cota, por que não tem que ter. Explica pra gente, Gabriela, o que você acha, o que você tem visto nesses 15 anos aí em Brasília. Bem, primeiro, Ed, eu quero agradecer por você estar, compartilhando seu ponto de vista com a gente. Eu acho que, de fato, a gente está vivendo um momento de... tenho certeza, estamos vivendo um momento de muita polarização e de muito ódio, né? E é por isso que a gente tem que saber se comunicar com quem pensa diferente da gente. Então, por isso eu agradeço você ter aqui compartilhado. E aí, da mesma forma como eu te escuto, né, de forma ativa e aberta, eu quero que você me escute também de forma ativa e aberta. Nós, mulheres, nós temos uma vivência, uma experiência absolutamente diferente dos homens. Os nossos desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos são diferentes. Nós menstruamos, nós engravidamos, nós temos uma vida completamente diferente da dos homens. E exatamente por isso, quando a gente traz a nossa perspectiva, a gente traz uma perspectiva diferente. E essa perspectiva diferente, ela contribui e muito para a construção de políticas públicas com mais qualidade, com mais eficiência, para que a gente tenha a legislação mais eficiente. E isso se aplica também para os negros, também se aplica para as pessoas com deficiência, porque, de fato, só quem vive o desafio é que sabe realmente, Você, com certeza, nunca passou por uma cesariana, Você, com certeza, nunca vai sentir medo do seu médico ter colocado ali e te, abusado no seu momento da sua sala de cirurgia. Mas a gente tem que passar por isso. Infelizmente, não tem lugar no mundo em que as mulheres possam se sentir absolutamente seguras, nem na sua casa, nem nas suas casas. Quando a gente vai pegar os dados de abuso, e de violência, é dentro das casas que isso acontece também. Então, assim, de fato, é muito cansativo que a gente ainda tem que lutar pelo nosso direito de existir, porque é sobre isso. A gente está falando aqui do direito de existir, de não ser ameaçada porque ser quem a gente é, de não ser ameaçada por ser mulher. Só por ser mulher, não é a roupa, não é o que a gente fala, não é como a gente se posiciona, não é onde a gente anda, é em qualquer lugar, até na sala de cirurgia, até na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Então, e o que a gente quer é só que a gente possa viver plenamente sem que a gente seja importunada, sem que a gente seja violentada, sem que a gente seja tolhida do nosso direito de opinião. Enfim, é só isso que a gente quer. E para a gente poder construir isso, não tem outro jeito que não seja sendo mais representada no Congresso Nacional, sendo mais representada na Assembleia Legislativa, nos governos,
Por quê? Porque nossa perspectiva traz um outro olhar, traz uma outra forma de ser no mundo, de existir no mundo e de se manifestar no mundo. E aí, dentro dessa lógica, quanto mais representatividade a gente tiver, quanto mais pessoas diferentes a gente tiver no nosso Congresso Nacional, que reflita de fato o que a gente vive na população. Se a gente for falar de mulheres, né, a gente não é só mais da metade do eleitorado, mas nós somos quase a metade dos chefes dos lares do país, ou seja, o dinheiro também está na mão das mulheres, as mulheres que estão aí também colocando, né, se colocando não só no mercado de trabalho, mas chefiando as famílias, sustentando as famílias. E quando a gente fala de homens e mulheres, homens, eles investem em média 60% do seu salário, né, na sua família. As mulheres investem em 90%. Por quê? Porque as mulheres se preocupam de fato com a família. Então, vestuário, alimentação, né, segurança, enfim, educação, saúde. E aí tudo isso se reverte. A gente tem, então, né, quando a gente tem mulheres em situação de poder, a gente tem mais dinheiro na mão das mulheres, já a gente tem mais gente e mais dinheiro investido nas famílias, e isso reflete em saúde, em segurança, em educação, em índice de desenvolvimento humano, em objetivo de desenvolvimento sustentável, enfim, é isso, e é exatamente por isso, pela qualidade da nossa representação, que é diversa, nós somos um país diverso, miscigenado, super diferente, então é por isso que a gente tem que garantir uma representação também diversa, exatamente como é a população, para que a gente possa ter políticas públicas de qualidade, avançar, né, nessas pautas. E a gente avançou muito nos últimos anos, por quê? Porque as mulheres se uniram nessas pautas comuns, independente do partido, e é por isso que na Quero Você Eleita a gente trabalha com qualquer partido também, porque nós entendemos que o que importa é fazer e não quem faz. E a gente também quer homens eleitos, homens que estejam comprometidos com essas pautas de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, com pautas que vão, de fato, fazer com que esse país saia de onde está para um lugar melhor, que a gente não quer mais voltar para o mapa da fome, a gente não quer mais ver gente pedindo dinheiro na rua, criança não tendo o que comer, é isso que a gente não quer. Todos nós unidos nesse propósito, vamos pensar em quem a gente vai votar na eleição. Você pode até votar num homem, eu até admito isso, mas que seja um homem que esteja comprometido de fazer esse país um lugar melhor. Tem não sei se você viu, uma série, eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, chama Borgen, que é uma primeira-ministra da Dinamarca. Ela começa a ser feita em 2010, essa primeira-ministra. Na verdade, é uma ficção, que é Borgen, que é o apelido do castelo, do palácio Christian Borg, que é onde se concentra o poder do país. E ela é a primeira-ministra, ela é eleita. Mas a série, ela mostra a questão, e ela fez muito sucesso no mundo todo, eu acho que muito por isso, que ela mostra a vida dessa mulher, não só como primeira-ministra e todas as decisões que ela tem que tomar, mas a decisão que ela tem que tomar dentro de casa. E é uma sociedade, claro, muito distinta da nossa, é na Dinamarca, é completamente diferente, por várias razões, de formação, de tamanho, de tudo, mas que mostra, assim, a divisão. Ela vai ser primeira-ministra, ela combina com o marido, sim, ele toma conta das crianças. Há essa divisão. Isso é logo no começo, não é um spoiler. Vocês preparam essa mulher para isso também, quando você falou lá no comecinho, que tem esse apoio emocional, de cuidado, para saber, olha, é desgastante, não é uma coisa fácil. Como vários outros cargos, uma CEO, uma empresária grande, que toma o dia inteiro, às vezes passa 12 horas fora da casa. Para o homem também, mas como a sociedade tem mudado lentamente, não é um trabalho de uma hora para outra, como é que vocês fazem para trazer essa mulher? Olha, vá que a gente tem essa rede de apoio para você. Bem, então, a gente primeiro é trazer a realidade como ela é, falar sobre essa realidade, enfrentar o problema e não, né, permitir que essa mulher se coloque como candidata achando que ela vai ter um mundo cor-de-rosa, que o partido vai apoiar, né, que todo mundo vai apoiar, que vai ser, assim, muito tranquilo ser candidata, né? Então, a primeira coisa é isso, né, trabalhar com a realidade e, né, mostrando para ela alguns cenários, em especial, né, no caso da política, que muitas vezes ela não está vendo, porque ela não tem uma caminhada política, ela não sabe muito bem como funcionam os partidos, porque as mulheres, de fato, né, a vivência partidária, a gente tem até
uma militância de mulheres muito grande. Hoje as mulheres são praticamente a metade dos filiados nos partidos políticos, estão aí participando dos partidos de forma ativa, mas muitas que entram, né, na política, às vezes se filiam àquele partido e têm uma vivência partidária muito pequena para poder saber o que pode acontecer. Uhum. E aí a gente vai mostrando, né, olha, esse cenário. Então, por exemplo, eu não vou mencionar nomes, mas uma candidata que era candidata, sei lá, lançada a um cargo majoritário pelo partido, e eu sabia que o partido também tinha outro candidato ao cargo majoritário. Olha, você já prestou atenção? Não é uma coisa comum, o partido não faz uma chapa pura para governo e Senado. Você já está entendendo que, de repente, o partido está querendo te usar para que você seja vice? Mas está tudo bem, mas assim, desde que você esteja ciente disso e que você use isso ao seu favor, porque ser vice é ótimo, você nunca foi candidata a nada, né? Então, assim, vamos falar aqui sobre a realidade, você está percebendo? Então, da mesma forma, com a questão emocional. Então, olha, e aí, você já conversou com a sua família? Você sabe que vai ser difícil? Você já preparou eles estão de fato te apoiando? Porque esse apoio da família é fundamental, né? Porque a gente ir contra... Já, né, em relação à nossa família, que é o nosso porto seguro, é muito difícil. Então, esses combinados, né, que têm que ser feitos e que são muito delicados mesmo, porque a gente sabe, nós que somos mulheres, quando a gente é mãe, então, né, é muito mais difícil, porque a gente, além de ter o combinado de quem mais vai estar ali assumindo o cuidado daquele filho, tem a nossa culpa, tem a cobrança do próprio filho, tem a gente, né, de ficar se questionando se vale mesmo a pena, mas se a gente não se colocar nesse desafio, não se lançar nessa arena, a gente não consegue avançar. Muitas vezes, Cristina, eu fico me pensando, assim, de fato, e quando eu fiz a abertura, né, da apresentação, que está no YouTube, até fica o convite para quem puder ouvir, as ofensas que a gente transmitiu aí, né, elas são que foram proferidas contra a deputada federal Tabata Amaral, né, então, assim, quando eu fiz, e aí pensando muito, né, no conceito da apresentação e tudo que eu ia falar, e me veio muito isso, né, quem foram essas mulheres que vieram antes de mim e que colocaram em risco a sua própria vida, e muitas perderam a própria vida, e muitas foram, né, violentadas, muitas se colocaram na política e brigaram pelos direitos, as sufragistas e tantas outras, né, que, né, e por isso, né, então por isso que eu abro lá e peço licença à minha ancestralidade, a todas que vieram antes de mim, porque, né, quem sou eu aqui na vida moderna, com todos esses privilégios que eu tenho, e eu tenho mesmo, e eu tenho que reconhecer que eu tenho uma ajuda, eu tenho alguém que pode cuidar do meu filho quando eu estou trabalhando, né, ele tem escola, enfim, né, e tantas outras que tiveram, às vezes, até que renunciar à sua própria maternidade para que fossem, de fato, ali, né, para a luta, para que a gente pudesse hoje ter o direito de votar, ter o direito de se expressar, né, ter o direito de se divorciar. Foram muitas mulheres, né, no mundo todo. Então, assim, e é isso que eu fico pensando, poxa, né, a gente acaba tendo aí também uma dívida com todas elas para que a gente possa avançar, né, enquanto sociedade, e a gente possa construir um mundo melhor para essas crianças, para essas meninas, para esses meninos, né, enfim, a gente produzir de fato essa mudança, né, plantando sementes para que a gente possa construir um futuro melhor. Tem aqui Danilo falando, boa tarde, sinceramente acredito que o Brasil dará certo quando for governado por mulheres. É um homem falando, é importante também. Quando você falou como é que a gente está inovando, como é que a gente está inovando? Nós, mulheres, e vocês na política. Você está inovando, trazendo essa possibilidade de preparar essa mulher para enfrentar esse caminho longo, árduo, necessário. E você é uma advogada, cientista política, você não está se candidatando, então é diferente. Tem jornalistas, tem promotoras, tem fonoaudiólogas, eu acho que imagino deve ter um monte de gente trabalhando nisso tudo. Quais são as inovações que vocês trazem para que sim, faça a diferença? Então, na verdade, a gente tem mapeado inovações que estão sendo produzidas pelas mulheres no decorrer da história. Então, a gente, né, vem categorizando a inovação histórica, a inovação na linguagem, inovação no fazer político e divulgando essas inovações para que a gente possa ver essas boas práticas replicadas e viralizadas. Então, a gente tem, por exemplo, uma questão que me marca muito, eu acho, dentro dessas inovações, é o resgate do pertencimento. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil é justamente essa crise de representatividade, é a gente não se sentir, né, representado, não se sentir importante dentro desse processo. E as mulheres têm inovado nesse resgate do pertencimento. Então, eu trago, por exemplo, né, como exemplo, a própria deputada Érica Malunguinho, que é a primeira mulher negra e trans eleita em São Paulo, que tem lá, por exemplo, um programa, né, no seu mandato, que é o Terreiros Políticos Pedagógicos,
que, a partir da pedagogia política, ela basicamente se desloca com o seu gabinete para uma determinada comunidade, e aí ela vai explicando quais são as competências dos poderes, né? O que faz o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? O que faz um prefeito, um governador, uma deputada, enfim. E a partir dali vai entendendo, dialogando, construindo, produzindo ali um encontro de saberes com aquela comunidade para entender qual é a demanda. E a partir dali constroem conjuntamente uma solução de acordo com a demanda que aquela comunidade tem. E isso resgata o pertencimento, né? Porque quando a gente sente, né, que o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente defende importa, faz a diferença, né, a gente se compromete, a gente se engaja, e a gente precisa disso nesse país, né? Não dá para a gente achar que o mundo de Brasília não dialoga com o mundo que a gente vive no dia a dia, né? Que quem a gente elege para prefeito, para vereador, não importa e muito, né? Porque são essas pessoas que estão, né, decidindo se vai ter orçamento secreto ou não, pegando ali, né, o gancho do primeiro ouvinte que fez a pergunta dele. Claro que não tem que ter orçamento secreto, a Constituição estabelece o princípio da transparência, o princípio da publicidade, e que, né, só o que foi essencialmente necessário é que não vai ser divulgado. Então, né, são questões e compromissos que a gente estabeleceu enquanto país que precisam ser respeitados, o nosso Estado democrático de direito, enfim, e são esses compromissos que a gente quer que sejam respeitados. Então, dentro dessa lógica, as mulheres têm inovado muito, e produzido esse resgate do pertencimento da população, né, e isso tem sido fundamental para a gente poder avançar todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente, né, entende que tem que avançar para a gente poder construir esse país que a gente quer. Falaria mais 2 horas aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu adorei. Eu acho que vocês fazem um trabalho que é incrível, até porque quando a gente pega o exemplo mais difícil, que é a mulher que não tem essa rede de apoio naturalmente, ou que vai sofrer preconceito, machismo dentro de casa, porque vai sair para a política, porque pensa em fazer política, com quem você vai deixar os filhos, e toma-lhe desaforo já na rede mais interna dela, até chegar a quem tem mais possibilidades, como a gente. Mas eu adorei, achei fantástico, volte mais vezes. Deixa eu fazer o convite, que amanhã você vai estar na UAB, às 14 horas, para falar um pouco sobre o Quero Você Eleita, a edição da Bahia, fundamental. Quem puder, é aberto? Pode ir? Pode ir depois? É aberto, tem inscrição, tá? A inscrição tá lá no link da bio, da Quero Você Eleita. Já deixo, né, aí o convite para quem quiser se mobilizar para estar no evento. O evento é para candidatas, para equipes colaboradoras e para quem quer se mobilizar dentro dessa pauta das mulheres na política. São rodas de conversa, a gente não quer só, né, dizer e falar, a gente quer ouvir todo mundo também, essa escuta ativa, e a gente poder produzir esse conhecimento e esse encontro de saberes. Estamos construindo uma comunidade, de fato, para a gente poder, né, essa rede de apoio se ampliar Brasil afora, e todas nós juntas, né, estarmos caminhando nesse propósito, desse avanço. Então fica o convite, né, @QueroVocêEleita no Instagram. Temos também no Instagram o YouTube da Quero Você Eleita, que tem lá o TED divulgado, né, que é o Por que Quero Mulheres Eleitas, que a gente fala, né, de todos esses assuntos que a gente tratou aqui. Cristina, um imenso prazer. Quero deixar um grande beijo, né, para a OAB da Bahia, né, para a presidente Daniela, por ter encampado o projeto, a Comissão de Direito Eleitoral, especialmente ali nosso presidente Tiago, a Jordana e a Stephanie, que estão comigo na coordenação executiva do projeto, e todos que estão aí se empenhando para a gente poder fazer essa divulgação. Fica esse convite para as candidatas. Se você conhece uma candidata, né, uma pré-candidata, que esse momento é de pré-campanha ainda, por favor, divulga para ela o projeto, para ela seguir nossas redes sociais, e para ela, se puder, estar nesse evento amanhã, que vai ser presencial, exclusivamente presencial. E a gente deve fazer mais algum aí, Brasil afora, provavelmente em Brasília. E aí, quem não puder e quiser também vir por aqui, a gente vai adorar. Obrigada, Cristina. Olha, muito, muito obrigada. E estou aqui super à disposição para voltar outras vezes. Adorei. Volte sempre. Vou lhe chatear mais vezes. Quando fala assim, eu estou à disposição. Venha, por favor. Por favor, mesmo. Acho que é um tema que é importantíssimo a gente tratar sempre, principalmente agora que a gente está já na porta da eleição. Um beijo, obrigada, bom evento. Vamos votar em mulheres, até, beijo. A gente fica por aqui, porque agora vem Stephanie Surdic com Metrópole Saúde. Eu volto amanhã. Um beijo. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Metrópole Serviço.
Oferecimento Rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. vestibular.uniftc.edu.br. E VAC Brasil, tecnologia em filtração, climatização e refrigeração para a sua empresa. A rádio da cidade, Metrópole FM. Movimente seu futuro na rede UniFTC. Venha de nota Enem ou faça vestibular online e concorra a bolsa de até 100% em todo o curso. Aqui você encontra a melhor estrutura e práticas interprofissionais. Não perca essa oportunidade, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Profissionais do futuro escolhem a UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Nunca se investiu tanto em educação em Salvador. Com o trabalho da Prefeitura, a nossa cidade avançou 10 posições no IDEB e hoje é a primeira capital em acesso à pré-escola. E com estrutura novinha em folha. São 270 escolas construídas ou requalificadas. A Prefeitura sabe que para mudar o futuro é preciso investir no presente. Prefeitura de Salvador. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Metrópole FM. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Agora na Rádio Metrópole, Metrópole Saúde. Às 17 horas, Jornal da Cidade. E às 19, A Voz do Brasil. E às 20, Bola em Jogo. Metrópole. A gente abre o verbo e o microfone por você. Metrópole Saúde. Oferecimento Vital Med, serviços de emergências médica. Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. E Clínica Odontológica Silvânia Rocha. A Vital Med acredita que cuidar da saúde é o mais importante. Com a Vital Med, você e sua família contam com atendimento médico domiciliar à sua disposição 24 horas por dia. Além do Vital Fone, atendimento médico imediato por telefone, entre outras vantagens para você e sua família. Ligue 2202-8686 e fale com um de nossos consultores.